Quero café! E aí, pessoal, meu nome é João Pedro. Eu vou falar um pouco sobre a Revolução Inglesa. E primeiramente tem que entender que ela ocorreu no século XVII, onde foi a primeira manifestação da crise da crise política da época, que era o absolutismo. E a gente tem que entender que o poder monárquico perdeu bastante poder para o poder do parlamento. Daí no futuro, criando a política parlamentarista, que é utilizada até hoje em alguns países. Bem, esses acontecimentos acarretaram que futuramente ocorreu a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII. E também ela ajudou bastante no crescimento do capitalismo. Também pode-se dizer que foi a primeira revolução burguesa que ocorreu na Europa. E isso tudo adiantou 150 anos à Revolução Francesa. Bem, agora eu vou falar um pouco como era a Inglaterra antes da Revolução. Nós tivemos a dinastia Tudor. Foi onde a Inglaterra conseguiu bastante avanço na sua economia. Ela também teve o governo de Henrique VIII e sua filha Elizabeth I, onde eles unificaram o país. Eles também expulsaram o Papa e confiscaram todos os bens da igreja. E também entraram em guerra com a Espanha para conseguir mais colônias. Foram também esses monarcas que conseguiram um monopólio comercial, como exemplo a Companhia das Índias. Eles também impediram a livre concorrência, mesmo que isso afetasse algumas ações dos burgueses. Um problema que ocorria bastante lá era que algumas pessoas perceberam que as terras estavam valendo muito e começaram a se apropriar de terras que eram conjuntas e começaram a cercar e pegar tudo para eles. Com isso, foram expulsos os camponeses da sua terra e foram geradas grandes propriedades privadas que criavam ovelhas para produzir lã. Bom, galera, agora eu vou falar da dinastia Stuart. Bom, ela aconteceu após a morte da Elizabeth I, que foi em 1603. Como ela não deixou nenhum herdeiro, foi promovido o início da dinastia. O primeiro rei foi o rei Jaime I, que durou de 1603 a 1625. Ele foi o rei da Escócia. Ele dissolveu várias vezes o parlamento e quis implantar também uma monarquia absolutista baseada no direito divino. Bom, o atrito entre o parlamento e o rei ficaram muito intensos. Isso foi em cerca de 1610. Em 1625, o rei morreu. E assim, o seu filho, Carlos I, comandou o reinado. Ele tentou, na verdade, o Carlos I, ele teve o governo de 1625 a 1648. Ele tentou continuar a política absolutista. Tentou também estabelecer novos impostos e o parlamento impediu. Em 1628, com tantas guerras, o governo foi obrigado a convocar o parlamento. Ele sujeitou o seu pedido e pediu a petição dos direitos. Ele pediu, além do controle da política financeira, da economia, e também pediu o poder do exército. O governo ele dissolveu o parlamento depois dessa decisão. Ele buscou o apoio da Câmara Estruturada, que era tipo um tribunal ligado ao Conselho Real. Ele tentou impor a religião anglicana aos calvinistas escoceses. Isso gerou várias revoltas. E com essas revoltas ele teve que abrir o parlamento novamente, que dessa vez ficou até 1653. Bom, agora eu vou falar da Guerra Civil. Ele aconteceu em 1641 a 1649. Ele dividiu o país e foi um marco muito importante na Revolução. De um lado havia os cavaleiros, o exército fiel ao rei e apoiados pelos senhores feudais. De outro lado, os cabeças redondas, visto que não usavam perucas e apoiavam o parlamento. Em 1641 começa a guerra. O rei teve apoio dos aristocráticos do oeste e do norte, juntamente com parte dos ricos burgueses. O exército do parlamento foi comandado por Oliver Cromwell, formada por camponeses burgueses e de Londres. Bom, os cabeças redondas venceram a batalha contra os cavaleiros da Batalha de Nerberg, em 1645. Carlos I, com essa derrota, ele fugiu para a Escócia. Lá ele foi morto pelo parlamento inglês. Bom, o governo de Cromwell, ele atendia a burguesia e a classe mais alta.
Com as revoluções que aconteciam na Irlanda e na Escócia, ele reprimiu os rebeldes violentamente. E ele também fez uma eliminação de poder monárquico no país. Os menos privilegiados formaram grupos e se juntaram às religiões mais radicais, fazendo grandes movimentos. Bom, no mesmo período, houve a criação dos atos de navegação. O que seria isso? A Inglaterra só podia fazer comércio com países que já negociavam com ela e que usavam navios ingleses do próprio país. Em 1653, Cromwell se autonomeia como Lorde Protetor da Inglaterra. Com o apoio dos burgueses, ele implanta a ditadura puritana, com ideais do puritanismo, e governa rigidamente o país. Em 1658, ele morre e deixa seu filho no lugar, porém um ano depois ele é deposto. A volta dos Stuarts ao poder inglês. Bom, depois que o filho de Cromwell foi deposto, Carlos II é nomeado o rei com poder ilimitado. Ele baixou novos atos de navegação que eram favoráveis à Inglaterra e estreitou ligações com a França. Além disso, houve uma intensa guerra com a Holanda nesse período. Em 1673, aprovou a lei que todo funcionário público deveria professar o anticatolicismo. Nisso, houve uma cisão entre os Whigs, que era a burguesia, que eram contra o rei, e os Tories, que defendia o feudalismo. Bom, depois de Carlos II, Jaime II entra no poder, seu irmão. Nisso, ele quis aderir à volta do absolutismo e o catolicismo no governo inglês. Isso gerou grande insatisfação do parlamento. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram sua filha, Maria Stuart, e fizeram uma reunião com ela. Jaime, então, ele foge para a França. Com isso, Maria Stuart se torna a nova monarca inglesa junto com seu marido. Ela então assina a Declaração de Direitos, que dava grande poder ao parlamento. E isso ficou marcado na história como a Revolução Gloriosa. Bom, para esclarecer um pouquinho mais sobre o que foi a Declaração de Direitos assinada por Maria Stuart, vou falar aqui de 4 reivindicações que tinham nessa declaração. A primeira delas era que o rei não podia cancelar qualquer lei criada pelo parlamento. A outra era que o reino poderia ser entregue a quem o parlamento quisesse, logo depois da morte do rei. Os inspetores deveriam conferir corretamente as contas reais. Eles estavam por trás da economia do reino. E o exército só podia ser formado em épocas de guerra e não em épocas de paz. Por isso, a declaração dava todo o poder ao parlamento.